Mas que o sabiá não consegue comer o seu fruto na laranjeira. Ao que caiu no chão, meu pai fazia questão de cortar pela metade e colocar no chão para que os pássaros pudessem se alimentar dessa laranja. Gostaria de ter convivido mais tempo com meu pai, porque apesar de quando ele faleceu eu tinha 18 anos, eu justamente morei fora há muito tempo, estudei em colégio interno em Barbacena. Então as ocasiões que eu tinha de conviver com meu pai era final de semana e nas férias. Mas tenho certeza que dizer para ele que ele me passou os bons costumes de um ser humano íntegro, de caráter, de uma personalidade, né, de inconfundível, de um homem honesto, de um homem ligado à natureza. Eu resgatei justamente e guardei aquele lado bom dele como um ser humano e tenho certeza que foi uma pessoa excelente, um ser humano espetacular, uma pessoa de tratos inconfundíveis. Lilinho gostava de música. Seu instrumento predileto era o violino. Tinha piano e vitrola. Entendia de qualquer instrumento musical. A música clássica era a favorita. Anésio, um fazendeiro bem-sucedido, proprietário da fazenda Retiro de Santa Rita, em Santa Rita do Rio Abaixo, também encontrou sua alma gêmea. Aos 23 anos, Anésio casou-se com uma jovem de 16 anos, Benedita de Oliveira Carvalho. Didita, como era chamada carinhosamente, tocava violino e fazia parte da orquestra do maestro Telésforo, do então município de Coroas, e hoje Coronel Xavier Chaves. A chegada dos noivos e a saída da igreja foram abrilhantadas com músicas escolhidas pela noiva. Durante a cerimônia, a orquestra executou a Serenata de Schubert. O casal teve 8 filhos: Maria Luísa, a Cotinha, Celso, Zélia, Romilda, Danilo, Sônia, Gorete e Marco Antônio. Na passagem dos 90 anos de Anésio, sua filha Maria Luzia dedicou-lhe o poema Um Exemplo de Vida, onde uma das estrofes diz: fez do amor sua bandeira, da família seu altar, e junto da companheira buscou Deus para os guiar. Um exemplo de vida. Se hoje alguém me pedisse um exemplo de honestidade, onde com ela existisse a coragem, a caridade, eu diria: sei de alguém que luta no dia a dia com estas armas do bem sem perder a alegria. Não importa se há vento forte ou aquela tempestade, se a plantação do norte não produziu nem a metade. Pois com fé e confiança diz sempre: vai melhorar. E como um soldado avança, continuando a lutar. Fez do amor sua bandeira, da família seu altar, e junto da companheira buscou Deus para os guiar. Do mundo não teve glórias, mesmo porque não conheço, nas verdadeiras vitórias, medalhas e um justo preço. Este herói do anonimato é meu pai, é meu amigo, diz ser um homem do mato, mas uma coisa lhe digo: o que ele vem me ensinando são lições para a eternidade, ainda exemplificando em 90 anos de idade.
lembrança que ele era um homem, modéstia à parte, inteligente, era um homem correto, muito honesto. A segunda fábrica de laticínio que teve em Minas Gerais foi do meu pai. Era a fábrica Leão, iniciava com São Paulo, Rio de Janeiro. Ele tinha fazenda aqui no município de São João del Rei, hoje era distrito de São João del Rei, hoje município de Ritápolis. Bem, lá, quando eu era garotinho, quem licionou foi a dona Nair Rodrigues, mãe da dona Lígia Rodrigues. Nós éramos uns 6 ou 8 alunos. Papai levou para licionar o curso primário. Depois eu vim para o Instituto Padre Machado, que ele até mudou para Belo Horizonte. Depois eu voltei para o ginásio Santo Antônio. Muita. Primeiro porque eu era garoto, moço, a gente tem saudade da mocidade. E depois era uma época muito diferente hoje. Era uma época que a pessoa tinha mais palavra, falava e cumpria. Olha, eu diria o seguinte, que amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo a si mesmo. Ser correto, honesto, trabalhar, porque a melhor coisa da vida é o amor. Ter amor aos outros, porque quem prega o bem só recebe o bem. Estudar, que hoje está muito difícil ser estudo, colocação. Eu já tenho neta médica em São Paulo, tenho advogadas, já tenho meu filho mais novo, é gerente do banco e é advogado, gerente do Banco do Brasil e é advogado. Trabalhei muito, mais eduquei todos, graças a Deus. Tem uma que é psicóloga, casada com um engenheiro da Petrobras, mora em Natal, Rio Grande do Norte. Ele é filho do neto coronel do Marechal Cordeiro de Farias. Olha, eu digo que sou muito feliz, porque eu acredito em Deus e tudo aquilo que eu pedi, acho que Ele me deu. Casei muito bem, tenho uma família muito bacana, graças a Deus. Minha sobrinha aí, eu sou gente muito boa. E Margarida, que eu mais a quero? sobrinha e sua filha adotiva. Margarida casou-se com Marcos, também um artista com telas tão belíssimas quanto as da esposa. Tiveram 2 filhos, Gilda e Marcelo. Enfiava o dedo ali naquela mistura e saía correndo, morrendo de rir. Essa era a nossa alegria. Só que hoje eu compreendo assim que aquela surpresa dela fazia parte do espetáculo. Ela nos proporcionava essa alegria, fingindo que estava surpresa, mas na verdade ela já sabia que ia acontecer. Isso pra gente era uma festa. E ainda assim, nessa casa lá da floresta, a gente tinha uma jabuticabeira muito grande, frondosa e muito alta. E essa jabuticabeira representou muito na minha vida, na minha meninice, porque era ali que a gente subia, era ali que a gente sonhava e brincava e esquecia do tempo. E a mamãe ficava lá de baixo, vem almoçar, tá na hora da escola, vem tomar café, vem tomar banho. E a gente escutava aquela vozinha dela, assim, bem delicada, lá de longe, e escutava assim, no fundo, né, como se fosse um fundo musical, mas ninguém dava importância àquilo. E ela acabava desistindo, depois ela voltava e isso marcou muito a nossa infância. Agora já para o meu irmão Marcelo, essa jabuticabeira tem uma história mais engraçada, porque toda vez que ele aprontava alguma, ele corria
e ficava lá nas grimpinhas, lá em cima. E a mamãe chamava e falava, desce que você vai ficar de castigo, vem pro castigo. Claro, ele não descia porque ele sabia que ia pro castigo. Até que um dia ela cansou, aquilo ali estava estressando demais, ela arranjou uma vara bem comprida, um bambu, daqueles que a gente chucha as frutas lá em cima, e começou a tentar tocar o Marcelo, fazer ele descer, né, para ele ir por castigo. Só que a vara não era tão grande assim e nem ela tinha uma altura tão grande. E ela cansava e o Marcelo por lá ficava e depois ela ia fazer as suas coisas e ele esperava a poeira baixar, descia, nada acontecia e no dia seguinte a história se repetia. E a gente sempre que encontra lembra desses fatos e assim também por falar em altura, eu me lembro assim que a gente pôs um apelido muito carinhoso na mamãe, que era 1,5 m, porque era essa exatamente a altura dessa mulher maravilhosa, 1,5 m. Aí a meninice passou, a infância acabou, veio a adolescência e vieram as festas. E eu não sei se você sabe, mas naquele tempo, moça direita não ia à festa sem mãe. Então a gente tinha que levar uma mãe. E a única mãe disponível, que nunca estava com sono, que estava sempre alegre, disposta, era a minha mãe. Então era ela que levava a gente para as festas. E essa pessoa assim maravilhosa aproveitava os momentos oportunos nessas festas, nessas saídas, para nos mostrar tudo aquilo que era certo, tudo aquilo que devia ser feito, ser dito. E aí ela foi nos moldando, foi nos ensinando, foi nos aprimorando nessa dificuldade toda que a gente tem na adolescência, né? E foram os ensinamentos que a gente teve e que hoje a gente passa para os nossos filhos.